Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos diários e nós estamos no livro de Jó. Nós vamos ler Jó, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Prepare a sua Bíblia aí, hoje nós vamos ler alguns textos além desse. Então deixa ela preparada aí pra gente ir abrindo aqui a palavra do Senhor juntos, amém? Jó, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então nós vamos assim recapitular algumas coisas rápidas aqui, porque é necessário, né? Então no capítulo 1 nós vimos aí 4 provações que Jó passou. Então primeiro foram os sabeus, que atacaram e levaram tudo, né? Os saqueadores de Sabá. Depois, fogo de Deus caiu, né? Uma tempestade severa com trovões e relâmpagos caiu e destruiu, né, as coisas que ele tinha. Depois, os caldeus, um grupo invasor, dividiram-se em 3 bandos e atacaram os camelos, levaram tudo embora. E por fim, um vento muito forte, que possivelmente ele foi um tornado repentino, veio sobre a casa que os filhos deles estavam, os filhos dele, né, estavam, e todos morreram. Então ele perdeu tudo ao mesmo tempo. Aqui, do jeito que a gente lê, né? Ele perdeu todos os animais que ele tinha. Lá no versículo 2 do capítulo 1 a gente viu que ele era um homem muito rico, do 2 em diante, né? 2 e 3. Nós vimos que Jó era um homem muito rico, ele possuía muitas coisas. Naquela época ser rico era possuir muitas coisas, né? Possuir muitos animais, muitas cabeças de gado, enfim. E ele tinha 10 filhos, e esses 10 filhos faziam banquetes costumeiramente, né? E assim que acabavam esses banquetes, Jó os apresentava a Deus e os santificava. Então entende-se que esses banquetes não eram algo que agradava a Deus, porque quando terminavam esses banquetes, primeiro que Jó não participava. Então entendo eu que não era uma coisa positiva, porque se Jó era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, se ele não participava daqueles banquetes, acredito eu que esses banquetes tinham coisas que ele não concordava. E quando terminava esse ciclo de banquetes, ele apresentava os seus filhos a Deus, os santificava e oferecia holocaustos a Deus, porque pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó sempre fazia isso. Então ele era um homem que temia demais a Deus. E aí vem a parte da tentação, né? Por que esse homem tão íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal, por que ele é tentado, né? E aí nós vamos voltar um pouquinho aí nos nossos estudos. Quem não viu os vídeos anteriores, volta aí, que a gente falou bastante sobre muitas coisas importantes, né, pra gente passar a entender as coisas. E aí eu falei um pouquinho, né, anteriormente aí sobre Satanás, Lúcifer, né, que era um guardião do céu. E ele foi expulso do céu por orgulho, por vaidade, porque ele ia governar no lugar de Deus. Ele queria se sentar no trono de Deus. Por isso ele é expulso do céu. Ele era um querubim, um guardião, né, e tinha um posto elevado, mas a cobiça, o querer mais, né, o fez ser expulso. Quando expulsos, sim, ele e os que o seguiam, porque ele não foi expulso sozinho do céu. Tinham anjos ali que estavam naquela rebelião, né, digamos assim, com ele. E a descrição dada a ele são demônios. Então, se fosse só ele, não teria essa legião de demônios que às vezes se apoderam das pessoas, né? Não teriam legiões, teriam só, né? Então, entende-se que foram mais de um, foram vários, né? E aí, eles são chamados de demônios, que são anjos caídos, ou também de diabo, que é acusador, caluniador. Então, ele, com esse papel de acusador, nos tenta todo o tempo. No dia que eu li com vocês aqui, eu falei bastante sobre isso, né? Expliquei aqui todas as artimanhas, os nomes deles. Então, se você não viu, volta aí nos vídeos. O vídeo chama A Queda de Lúcifer. Então, quem não viu aí, volta aí um pouquinho, que vai dar pra entender um pouquinho melhor. A gente aprendeu muito nesse dia juntos. Visto isso, fica clara as tentações de Jó, homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E aí, se a gente for pensar, o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil, né? Mas Ele prometeu que estaria conosco a todo tempo. E como que eu tenho essa certeza? Lá no dia que eu estudei com vocês a respeito do... Eu estudei com vocês a respeito do diabo e depois... Depois não, foi até antes. Eu estudei com vocês a respeito dos anjos também. Então, quem perdeu, tem assim, anjo, serafim, querubim. Quem perdeu, volta aí nos vídeos anteriores, que é muito importante, tá? E aí, nesse dia eu também falei pra vocês que eu fiz até um desenho, né? Fiz um negócio bem ilustrativo, assim, pra gente entender. Que no Salmos 34:7 fala que os anjos de Deus acampam ao nosso redor. E em 1 Pedro 5:8 diz que o inimigo está ao nosso derredor.
procurando alguém para devorar. Então eu expliquei assim com um desenho bem categórico, né? Que nós estamos no centro, os anjos estão ao nosso redor e os inimigos ao nosso derredor procurando uma brecha para chegar até nós, né? Isso é fato. Ele está no papel de acusador. Então ele vai tentar em todo o tempo. Nós temos que estar vigilantes. E aí eu vou para uma palavra que disse Jesus, né? Que está lá em João, capítulo 16. E aí nós vamos andar um pouquinho aí sobre a nossa Bíblia hoje, tá? Vou tentar ser assim um pouco mais rápido do que eu conseguir, mas a gente precisa, tá bom? João 16, versículos 25 ao 33. São as palavras de despedida de Jesus. Deixa eu levantar minha Bíblia aqui que tá ruim. Capítulo 16 de João, versículo 25 ao 33. Amém? Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Jesus ensinava muito por meio de parábolas, para que as pessoas compreendessem o que ele queria dizer. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai, de Deus. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus está se despedindo aqui deles de forma clara, para eles poderem entenderem isso. Entender, né? Então seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente, não emprega nenhuma figura, ou seja, não fala por meio de parábolas. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Ou seja, Jesus não andaria mais com seus discípulos, porque ele estava indo para a morte, ele já sabia, né, de todas as coisas. Falei essas coisas... Não, desculpa, pulei aqui. Cada um vai para sua casa e vocês me deixaram sozinhos. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, se o próprio Jesus passou por essa provação tão gigante, quem somos nós para não passar por provas, né? Eu vou andar com vocês aqui em alguns versículos hoje, só para deixar bem claro que Deus é conosco. E ainda que passamos por prova, Ele é Deus e Ele dá livramento. O próprio Jesus disse, o Pai está comigo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, em outras traduções falam, né? Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então as tribulações vêm e elas vão vir a todo momento, mas nós temos que ter a convicção que Deus é conosco. E aí nós vamos lá agora em Salmos 23, para ter essa certeza que Deus é conosco. Não que nós tenhamos dúvida, né? Mas que fique bem claro isso. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas, em muitas traduções. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas é caminho. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o versículo que a gente tem que ter na nossa mente, ainda que passe por provações, por doença, por dificuldade, por situações caóticas. Ele está ao nosso lado e ele vai nos fazer vencer de uma forma ou de outra. O que acontece é que às vezes ele quer provar algo em nós. E nós passamos por dificuldades. Nós vamos abrir lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Então nós vemos ordens claras de Deus aí a respeito de várias pessoas, em várias situações diferentes, e Deus dizendo que está ao nosso lado. Em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, Deus está ao nosso lado o tempo todo. E o último texto que nós abriremos nesse momento, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Aqui ele está falando, dando uma ordem aos discípulos para eles batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Então Jesus está falando para eles ensinarem a palavra do Senhor a todos que eles tiverem a possibilidade. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, em várias passagens aqui, que nós passamos em textos diferentes, Deus dá essa certeza através da sua palavra, que nós não devemos temer, porque Ele está ao nosso lado. E, contudo, se nós pensarmos bem, assim, né, sobre a aprovação de Jó, né, nós estamos no livro de Jó, então vamos focar lá naquela parte. Deus prova o coração de Jó. Nós vimos aqui anteriormente, né,
que era bem claro para Jó quem era Deus. Ele tinha plena convicção que Deus que deu e que ele poderia tirar a hora que ele quisesse. Quando ele diz ali no capítulo 1, né? No finalzinho do capítulo 1, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Então ele tinha aquela convicção de que quem deu tudo aquilo que ele tinha era Deus. Ele tinha essa certeza no coração dele. Então ele não tinha por que temer. Ele sabe que Deus deu e Deus podia tirar. Né? Então, Deus estava provando o coração dele para saber como era, se realmente, né? Mais para frente um pouquinho, quando a gente voltar em Gênesis, nós vamos ver uma outra provação aí também de Abraão, né? Quando Deus pede o filho dele. Então, assim, tem algumas situações que Deus permite que nós passemos por situações complicadas. E não é porque nós passamos por situações complicadas que ele deixa de ser Deus, sabe? Ele é Deus sobre todas as coisas e ele pode várias coisas, às vezes há algo em nós que precisa ser consertado. E através dessa dificuldade, dessa diversidade, nós conseguimos encontrar respostas para algumas coisas na nossa vida. Ele não muda, nós mudamos, as dificuldades, as circunstâncias mudam, ele não, ele continua sendo Deus. Jó não se apegava às riquezas e aos bens, sabia que tudo era de Deus. E aí nós vamos ler Mateus, capítulo 6, só para finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim, nós vamos ler do 19, capítulo 6, 19 ao 21, tá? Mateus capítulo 6, 19 ao 21. Porque Deus prova o coração de Jó, né? É o que eu penso, né? A respeito daquilo que a gente leu. Em Mateus 6, 19 e 21, Deus ensina sobre os tesouros no céu. 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quando nós amamos demais as condições financeiras que nós temos, o nosso coração está ali. E é isso que Deus quis provar na situação que Jó passou. Né? Jó era um homem muito rico, mas mesmo assim ele temia Deus e se desviava do mal. E aí a pergunta de Satanás foi essa. Quando Satanás vai conversar com Deus, ele fala justamente sobre isso. Mas não é verdade que você cercou ele de riquezas, de bens, de filhos, família, ele tá tudo top, assim é fácil servir a Deus. Essa foi a pergunta ali, a indagação, digamos assim, de Satanás para Deus. Ele tem tudo, ele vai adorar mesmo. E aí Deus fala, então tá bom, então vou provar para você que não, a riqueza, o tesouro dele não está onde você está pensando, está no coração dele. E aí acontecem as provações. E aí a gente lê esse homem tremendo falar exatamente isso. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então aí a gente reconhece que a riqueza dele não estava depositada nas coisas da terra, e sim no Senhor. Ele tinha convicção de quem era Deus, de que Deus deu e de que Deus poderia tirar. E estava tudo bem. E aí Deus permite essa provação para que Satanás ficasse envergonhado. Mais ou menos isso, né? Se a gente pensar assim. E um último texto que a gente vai ler hoje nós temos uma corrida aí pela Bíblia, porque faz-se necessário, né? E nós vamos ver aí em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Para que fique bem clara a ideia de que sobre o dinheiro, né? Sobre as riquezas, as coisas que nós guardamos no nosso coração. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o nosso auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Então, olha que tremendo. Não se apegue à avareza, não se apegue a bens materiais. Confie no Senhor. Ele é o nosso auxílio. O que alguém pode me fazer? Ainda que a provação esteja gigante na sua vida, ninguém pode tentar contra você, porque o Senhor é o seu auxílio. Creia nisso, em nome de Jesus. E para finalizar, né, o nosso pensamento, que Deus está conosco em todo o tempo e não abre mão de nós. Nós que muitas vezes, que por motivos banais, nos afastamos da presença de Deus. Ele sempre está disposto ali ao nosso favor, sempre está ali nos esperando. Nós que muitas vezes nos afastamos da presença dele. E para que fique bem claro isso no seu coração, você toma posse dessa palavra em nome de Jesus, nós vamos ler Romanos 8, do 31 ao 39. Romanos 8, 31, 39. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que fique essa reflexão hoje na nossa vida, que nada, nem ninguém venha nos separar do amor de Cristo. Ele está sempre intercedendo por nós, está conosco em todo tempo, que possamos ter essa certeza, essa convicção, mesmo em meio a lutas, a provas, a tentações, a provações, o Senhor está ao nosso redor, está conosco e cuida de nós. Ainda que venhamos passar situações difíceis, pense que essa situação difícil muitas vezes é para provar o seu caráter, para provar aquilo que você tem depositado ao Senhor. De repente, nós passamos dificuldades, passamos provações, eu tenho certeza disso, para que Deus forje o nosso caráter e nos coloque na linha novamente. Às vezes a gente dá uma perdida, assim, sabe? Em quem somos, em quem devemos confiar, enfim. Que o Senhor nos dê essa certeza que Ele é conosco e que nada venha nos afastar desse grandioso amor, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém. Deus abençoe.